Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos. Feliz sábado. Que alegria podermos estar na presença do Senhor. Amém. Neste santo dia, adorando um santo Deus, adorando um santo irmão, que é Jesus Cristo, e buscando o batismo do Santo Espírito. Amém. Nós estamos aqui na qualidade de filhos e filhas de Deus. Você que escolheu deixar a sua casa, deixar outras coisas e colocou como prioridade estar aqui, que Deus recompense, que Deus te abençoe e que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Vamos agora orar, antes de estudar a palavra de Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na qualidade de filhos e filhas, estamos aqui buscando a tua graça, estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo entre nós e em nós. Amém. Por favor, querido Jesus, cumpra a tua promessa de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Sabemos que a tua presença é através do Espírito Santo. Derrama sobre nós este dom precioso celestial, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Meus queridos, o maior dom que o céu poderia dar para você e para mim é o dom precioso de Jesus. Não existe um dom maior. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabem que foi uma dádiva eterna. Por que dádiva eterna? Porque Jesus nunca mais usará a forma divina. A divindade foi alterada, foi atingida na dádiva de Jesus Cristo para morrer por nós. Ele nasceu na terra sendo Deus homem, homem Deus, 100% Deus, 100% homem, mas nunca mais usará a forma divina. Ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana, mas ele nunca mais usará a forma divina. Ele abriu mão, ele não perdeu, ele abriu mão para se tornar um conosco não por 33 anos que aqui viveu, um conosco para todos sempre, por toda a eternidade. Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão. Aquela posição de Adão como cabeça da família humana, Adão perdeu quando pecou e se tornou submisso a Satanás, mas Jesus Cristo veio para ocupar o lugar do segundo Adão e se colocar na frente da família humana. Pense um pouco, meu querido irmão, na nova terra, no novo céu, o que vai acontecer? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu não sei se você já meditou em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, mas esse é um tema sobre o qual eu nunca fiz nenhum sermão. Eu nunca fiz um sermão sobre esse tema. Primeiramente, eu estou falando sobre a maior dádiva do céu para a terra, que é a pessoa de Jesus. Depois eu vou falar sobre a segunda maior dádiva do céu para a família humana, que é o Espírito Santo. Nós temos os 2 maiores presentes de Deus. Primeiro, Jesus, depois, o Espírito Santo. Abrindo então a Bíblia aqui em 1 Coríntios 15, vamos ler a partir do verso 21. Aqui nós lemos: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem é? Jesus, um homem, Ele era 100% homem, 100% Deus.
Verso 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Depois virá o fim. Perceberam aí? Depois de vivificados em Cristo, depois de restaurados em Cristo, virá o fim. Não é esse o fim que você está esperando? A segunda vinda de Jesus? Amém. Mas ele só virá quando ele for revelado na sua vida. Quando o caráter de Jesus for revelado na sua vida, ele voltará para reclamar você e a mim como propriedade dele. Amém. E levar-nos para o céu. Amém. Mas primeiro, ele tem que ser revelado em você. E não é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui. Você tem que ser o rosto de Jesus mesmo. Você tem que ter a mente de Jesus de fato. Você tem que sentir repulsa ao pecado, como Jesus sentia repulsa ao pecado. A mente de Cristo implantada em você, através do Espírito Santo, faz com que você sinta como Jesus, reaja como Jesus, ame como Jesus, tenha os sentimentos de Jesus. Depois virá o fim. O fim não virá antes de Jesus ser revelado em você, na sua igreja. Depois virá o fim, diz o verso 24: quando tiver entregue o reino a Deus. O que é que Jesus vai fazer? Vai entregar o reino a Deus. Se ele vai entregar o reino a Deus, é porque ainda não foi entregue. Quem é o rei dos reis? Não é o Pai, é o Filho. Quem é o juiz no juízo celestial? Não é o Pai, é o Filho. João capítulo 5, verso 22: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Lembra-se Apocalipse capítulo 5, verso 1: o Pai com o livro selado com 7 selos na mão, sem poder abrir, e João chorando, porque ninguém podia abrir, nem o Pai e nem um anjo, e João chorando, até que se apresentou quem? O leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, verso 5: apresentou-se o leão da tribo de Judá. Queridos, o reino é do Filho, é de Jesus, até que o pecado seja destruído, até que Satanás seja destruído. E então ele entregará o reino a quem? Ao Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos. Porque ele vai se colocar como cabeça da família humana. Hoje ele é comandante das hostes celestiais. Ele subiu ao céu, e ele é Deus, e ele é comandante das hostes celestiais. Ele comanda o juízo celestial. Ali ele é o advogado, ali ele é o juiz. Ele é tudo em todos. Mas veja aí o verso 24: depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado quem? Todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que, existe um limite, certo? Existe um limite no reino de Jesus Cristo, lá no céu. Importa que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 26: você precisa pintar, você tem que grifar, você tem que sublinhar. Estão vendo aqui como está a minha Bíblia? Eu estou dizendo, eu nunca assisti um sermão na minha vida sobre isso aqui, e nunca fiz um sermão sobre isso. É o primeiro. Nós trocamos um sermão hoje. Não era esse sermão, mas Deus me pediu para pregar esse aqui agora. Amém. E aqui diz o quê? Verso 25: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o quê? É a morte. A morte tem nome. O nome da morte é Satanás. O nome da vida é Jesus.
Você tem a vida ou você tem a morte? Você é servo da vida ou você é servo da morte? Você tem algum pecado na sua vida não confessado? Então você é servo da morte, de Satanás. Agora, se você não tem nenhum pecado não confessado na sua vida, nenhum, pequeno ou grande, então você é servo da vida. Mas é tão simples passar de servo da vida para servo da morte, como também passar servo da morte, servo de Satanás para servo de Jesus Cristo. É tão simples, porque é só o quê? Confessar. Confessar. Mas se você se agarra ao seu pecado, se você fecha dentro das suas mãos o seu pecado, você vai morrer com ele, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E ao destruir o pecado, ele destruirá você também. A Bíblia é muito clara, meu querido irmão, que Jesus Cristo veio para nos livrar dos nossos pecados, mas não para que continuemos vivendo em nossos pecados, acariciados, familiares, conscientes, amados. E este é o problema da maioria dos cristãos que vivem sobre a terra. Por isso a igreja é chamada de Laodiceia morna, porque professam riqueza, professam status, mas não sabem que são o quê? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3. Porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque a igreja se faz servo da morte, servo de Satanás, quando decide viver em algum pecado, qualquer pecado, queridos. Existem muitos pecados que você não leva a sério. Eu não vou mencionar os pecados aqui, porque quando você é sincero de coração, você pede a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, existe algum pecado na minha vida? Porque eu não estou lembrando de nenhum, Senhor. Já não aconteceu de você à noite confessar e não se lembrar de nenhum? Não acontece isso com você? Você é um ser humano como eu? Acontece, certo? Mas quando você diz: Senhor, me lembre, me mostre, revela-me pecados, tendências, inclinações, mesmo no meu pensamento, que são pecaminosos, me mostre, eu te autorizo, eu quero, eu estou pedindo porque eu quero. Depois que você insiste em pedir 1, 2, 3, 4, ele não vai mostrar na primeira vez que você pediu, não vai mostrar. E na segunda, talvez nem na segunda. Mas se você continua pedindo, suplicando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deus vai falar: eu acho que ele está sendo sincero. Eu acho que não é fogo de palha. Eu acho que não é fogo de palha. Ele está querendo mesmo que eu mostre para ele aquilo que ele ainda não tem consciência, mas que são coisas pecaminosas. E então Deus começa a mostrar. E então você toma a decisão de sair da servidão da morte e passar para a servidão da vida, que é Jesus. É Jesus em você, refletido em você. É a mente de Cristo impregnada em você. E aqui diz agora o verso 27: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés? Quem? Quem? Não, quando a gente fala Deus, é porque a gente não sabe se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo, né? A gente fala é Deus, né? É uma resposta sábia, né? Porque não tem como errar, né? Deus, mas é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Vamos ler de novo. Porque, verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés? Jesus, o Filho. Continua o verso 27. Mas
Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, é óbvio, em outras palavras, claro está que se excetua, que não inclui quem? Aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem é que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus? O Pai. Para que o Filho reine sobre tudo, sobre todos, no céu e na terra, manda em tudo, governa tudo. No santuário celestial Ele é tudo. Ele é o cordeiro, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o incenso, Ele é tudo. Ele é o juiz, Ele é o advogado. Mas existe um limite, meu querido irmão. Aqui diz, verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Verso 28, e quando, estão lendo comigo? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar? Ou no final dos 1000 anos? Ou depois que a cidade santa descer do céu e os ímpios ressuscitarem e forem queimados no lago de fogo e enxofre? Quando todas as coisas serão definidas? Na segunda vinda? Não, porque na segunda vinda o pecado continua existindo, certo? Porque o pecado é Satanás, os demônios, eles são o pecado, eles continuam existindo na segunda vinda de Jesus por mais 1000 anos. Quando vai ser então? Depois do milênio. Vamos ler de novo? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, vou ler bem devagar, para que você leia comigo e medite nisso que nós estamos lendo. Então, também o mesmo Filho se sujeitará voluntariamente, livremente, por escolha dele. Ele vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é quem? O Pai. Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus seja tudo em todos. O Pai. E o Filho? O Filho estará na frente da família humana. E quem estará à frente do universo? O Pai. O Pai à frente do universo. Porque Jesus Cristo agora tem o quê? Um planeta com quem ele se identificou especificamente. Adão não seria o líder do planeta Terra? Seria. Quem será o líder? Jesus Cristo. Por quanto tempo? Eternamente. Amém. Vocês perceberam que lá em Apocalipse fala, em capítulo 22, fala do trono do Pai e do Filho aqui na Nova Jerusalém? Leia lá comigo, Apocalipse 22. O trono do Pai estará aqui, o trono do Filho estará aqui. Veja, capítulo 22 de Apocalipse, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de quem? De Deus, falando do Pai, e do Cordeiro, falando do Filho. E os seus servos o servirão. Você o servirá. Amém. Eu o servirei. Amém. Nós somos os servos de Deus. Nós somos os que decidimos viver sem pecar. Amém. Há pessoas que têm medo de tomar uma decisão de viver sem pecar. Então continue pecando. Continue bebendo, fumando, assistindo pornografia, praticando masturbação, bebendo a sua cervejinha, namorando a mulher que é do outro. Continue com a sua vidinha errada, vida dupla, vida oculta, e o seu fim será no lago de fogo e enxofre, porque a Bíblia diz que estes não entrarão no reino de Deus. Deus não enganou ninguém. Deus é muito claro, transparente e honesto.
meu querido irmão. E eu louvo ao meu Deus, porque Ele é claro, transparente e honesto, e Ele fala as verdades, mas não engana. Então, se você ou eu decidirmos continuar com os nossos pecadinhos, com as nossas más tendências, com os nossos vícios, nós não estaremos na Nova Jerusalém, nós estaremos no lago de fogo. Pastor, mas isso é muito terrível. Mas está na Bíblia, é opção sua, é livre-arbítrio seu. Deus não quer ninguém dentro da Nova Jerusalém de má vontade, ninguém. Eu ia para a igreja quando eu tinha 14, 15 anos, 16 não, porque 16 anos, com 16 anos eu comecei a ir para a igreja por vontade própria, mas até aos 16, 13, 14, 15, eu ia meio que amarrado, entende? Eu ia porque os meus pais iam. Eu chegava na igreja, olhava, meu pai não está aqui, minha mãe também não está, então eu sumia, ia para o cinema. Não ficava na igreja, só ficava na igreja, como eles sempre estavam na igreja, então eu assistia quase todos os cultos. Mas o culto que eles não estavam, eu fugia para o cinema, porque eu estava ali amarrado. Ninguém pode ir amarrado para o céu, ninguém pode viver na presença de Deus na marra. É óbvio, quando os nossos filhos vivem sobre o nosso teto, nós respondemos por eles diante de Deus. Eu nunca cheguei para as minhas crianças, para o Anderson, para a Evelyn, quando pequenos, eu nunca perguntei: vocês querem ir para a igreja com o papai? Não. É pergunta que a gente não faz, né? Mas você quer? Não. Vamos para a igreja. Quer ficar em casa? Não tinha televisão em casa, não tinha internet, não tinha computador, não tinha videogame, não tinha telefone, não tinha nada, só tinha os disquinhos das histórias da Bíblia, Bíblia sonora, lembra? A Bíblia sonora do quem narrava era Elon Garcia. Então, quando os meus filhos me viam indo, me arrumando para ir para a igreja, eles queriam ir, porque ficar em casa fazendo o quê? Olhando para as paredes? Agora, se dentro da sua casa, dentro do quarto do seu filho, ele tem lá videogames, a internet à vontade, e tem, enfim, tudo o que ele deseja, ele vai querer ir para a igreja? Não vai, porque isso tira a vontade deles de irem para a igreja. Então, queridos, nós precisamos fazer as nossas decisões. A maior dádiva de Deus para o mundo foi Jesus Cristo. Ele se uniu a você de uma forma que não tem volta, não tem volta. Se Jesus disser: bom, eu me arrependi, eu não quero ficar com esse corpo humano para todo sempre, eu quero voltar à forma divina, não tem jeito, foi uma dádiva eterna. Ele poderia ter voltado atrás antes de morrer na cruz, ele poderia. Satanás tentou até o último: desça daí, se tu és o filho de Deus, desça daí. Ele poderia descer ou não? Poderia, mas ele selou a vida dele, a sorte dele com você, e é para sempre, meu irmão. Ele não desiste de você. Será que você vai desistir dele? Agora, meus queridos, ele sabe que você e eu não temos condição nenhuma de vivermos a vida que ele viveu, de pensarmos como ele pensou e amarmos como ele amou. Não temos. Guardarmos os mandamentos como ele guardou, não temos condição nenhuma. Então ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Essa é a beleza do plano da salvação. Eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês outro Consolador. Não sou eu, é outro Consolador, mas divino também, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito da divindade. Ele vai me representar na terra, ele vai viver em você. A única religião no mundo que ensina que Deus habita no ser humano, Deus vive no ser humano, é o cristianismo. Isso não existe no budismo, isso não existe no islamismo, não existe no hinduísmo,
É só o cristianismo que ensina aqui. O Espírito Santo vem fazer morada em você. Só que o Espírito Santo não traz glória para si mesmo. Quando ele vem fazer morada em você, tudo que ele faz é implantar em você tudo que é de Jesus. Então quem aparece não é o Espírito Santo. Quem aparece continua sendo quem? Jesus. Ele dá a mente de Jesus para você. Ele pega todos os traços de caráter de Jesus e implanta em você. Aqueles traços que estão lá em Gálatas capítulo 5, né, verso 22, né? O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, domínio próprio. E ele vai dando para você todos esses traços de caráter de Jesus. E ele não dá isso em um dia, em 2 dias, em um mês. Ele não dá isso em um ano. Você não suporta receber o arquivo da mente de Jesus em um mês ou em um ano. É muito pesado esse arquivo. E o nosso disco, o nosso HD é muito fraco. Então o Espírito Santo vai fazendo um download celestial diariamente quando você busca. Quando a sua internet chamada oração, quando a sua internet chamada intimidade com Deus está boa, porque tem umas internets que não valem nada. Não vale nada. Tem gente que ora, mas a oração não passa do teto, porque não valeu nada. Não foi sincera, não foi de coração aberto, não foi de louvor. Então, meus queridos, a internet que liga você ao céu tem que ser uma boa internet e de boa velocidade, para que você se comunique com o céu, para que o Espírito Santo possa fazer um download mais rápido, porque senão demora tanto que frisa, entende? Congela. E você fala: parou, vou ter que desligar e começar tudo de novo. É assim que acontece. Por isso que muitos não avançam na vida cristã, porque eles ficam estacionados, ficam encalhados, não avançam. Por quê? Eles não têm uma boa internet chamada oração contínua, orando sem cessar. Então não avançam. Entra o ano e sai o ano, e eles são os mesmos, porque continuam com os mesmos pecados, as mesmas tendências, os mesmos vícios. Porque o Espírito Santo não consegue fazer o download da mente de Jesus para você, porque não existe essa ligação. Você não sustenta essa ligação. Você até se anima quando vem uma semana de oração, você até se anima quando vem um seminário, mas dali 2, 3 dias volta tudo ao normal. Passou o medo do inferno, pronto, a pessoa não se preocupa mais com o céu, porque muitos só pensam no céu por medo do inferno. Mas não funciona assim, meu irmão. Não funciona você pensar no céu por medo do inferno. Você tem que pensar no céu por amor a Jesus Cristo, por querer a mente de Jesus, por querer o batismo do Espírito Santo, por querer que Ele faça esse download celestial todos os dias, constantemente, seja dia e noite, trabalhando, mas o download pode estar funcionando. Você não precisa interromper a sua internet da oração quando vai para o trabalho, quando liga o carro, quando está dirigindo na rua. Você não, querido. Essa internet você leva com você. Ela é móvel, não é? É móvel. E ela funciona bem em qualquer lugar. O trânsito pode estar assim, mas essa internet funciona muito bem. Ela é veloz, porque você ora e Jesus ouve na mesma hora e responde na mesma hora. Ele está aí. É a distância de uma curta oração. É a distância de uma curta oração. E o Espírito Santo desce sobre você. E quando você aprende a fazer silêncio, você pode sentir o Espírito Santo penetrando na sua mente. Amém. Experimenta. Eu não posso transferir, ninguém transfere isso. Isso é experiência pessoal. Mas tem que ser no silêncio. E tem que ser na adoração. E não é com a mente vazia, não. Não é oração centrante, não. É meditando em Jesus, no seu amor, na sua graça. É suplicando. É confessando. E depois faça o silêncio para que você sinta Deus respondendo.
Queridos, depois da dádiva de Jesus Cristo, a maior dádiva foi o Espírito Santo. E ele veio para morar em você. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14. João capítulo 14 e o verso 16. E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. Por que o Espírito Santo? O Espírito Santo já agiu desde a criação do mundo. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo se apossou de Gideão, o Espírito Santo se apossou de Sansão, o Espírito Santo se apossava das pessoas, mas não existia ainda o batismo do Espírito Santo para todos os que querem. Não existia ainda isso. Ele era derramado especificamente sobre Moisés, sobre os 70 que Moisés impôs as mãos e eles também receberam. Mas, queridos, chegou um momento em que o Espírito Santo seria derramado indiscriminadamente para todo o que quiser, para todo o que pedir, para todo o que confessar o pecado. O Espírito Santo será derramado. Amém. E isso começou quando? No dia do Pentecostes. E não é porque foi o dia do Pentecostes, foi porque foi no dia em que Jesus foi entronizado no santuário do céu. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, do ano 31, dia das primícias. Subiu ao céu no dia 16 de Nisan. Subiu ao céu, voltou, permaneceu 40 dias na terra. Foi para o céu. Passados 10 dias, cumpriram-se 50 dias. E quando cumpriram-se 50 dias, ele foi entronizado no santuário do céu. Ele inaugurou o santuário do céu. Ele ungiu o santo dos santos. Ele ungiu o santuário celestial antes de usar o santuário celestial, como Moisés ungiu o santuário da terra antes de usar o santuário da terra. Então, nesse dia do Pentecostes, ele foi entronizado como sacerdote nosso, como Senhor nosso. E então ele recebeu todo o poder no céu e na terra, e disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo no dia em que ele foi entronizado, dia do Pentecostes. E o Espírito Santo veio para não deixar mais você sozinho, não deixar você mais órfão. Vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar, meu irmão, e o Espírito Santo vai se retirar da terra, mas não de você, mas não de você. Tem gente que pensa que depois que a porta da graça se fechar, ele vai viver na terra sem pecar, pelo esforço próprio, na raça. Não, irmãos, não. Depois que a porta da graça se fechar, que o Espírito Santo se retirar da terra, ele se concentra no povo de Deus. Amém. Você se torna a habitação do Espírito Santo para sempre. Por toda a eternidade, o Espírito Santo habitará em você. Quando é que nós vamos deixar de ser templos do Espírito Santo? Quando? Nunca. Nunca. Quando é que Jesus vai deixar de ser homem? Nunca. E como é que eu posso me tornar participante da natureza divina? Pelo Espírito Santo habitando em mim e em você. Nós tornamos participantes da natureza divina. Então, queridos, nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo. Primeiramente, começa com a chuva temporã, mas vai chegar o momento da chuva serôdia. E você tem que clamar, você tem que querer a chuva serôdia. Se você disser: estou contente com a chuva temporã, para mim é do meu tamanho, está tudo bem. Então você não tem nem a temporã, porque quem tem a temporã está desejando, almejando e orando pela serôdia. Queridos, o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, veio para viver, diz aqui, verso 16: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, até quando? Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Por que você conhece o Espírito Santo? Porque você tem experiência com o Espírito Santo.
Porque Jesus se faz presente na minha vida, na sua vida, através do Espírito Santo. Aí está a bênção de quem prega a palavra de Deus, porque a gente consegue sentir o Espírito Santo usando a boca, incendiando, botando fogo aqui dentro. Você sente. E se a pessoa não tem, todos vão perceber que não tem, que vão dizer o quê? Entrei e saí do mesmo jeito. Não senti nada, não vi nada. Agora, se existe uma fogueira do Espírito Santo, como é que não vai ser vista? O Espírito Santo é como um fogo. Você está incendiado pelo Espírito Santo, você vai aquecer outras pessoas que chegam perto de você. Não precisa nem tocar em você, chega perto, já sente, porque existe uma atmosfera santa ao seu lugar. Ih, pastor, vai falar de atmosfera, não é a energia, não estou falando de astral, nem de energia. Ah, você me passa uma boa energia. Não, isso não é linguagem bíblica. O que você passa é santidade. Se o Espírito Santo habita em você, ao seu redor existe a influência santa do Espírito. E as pessoas sentem, as pessoas sabem, conhecem. Portanto, meu querido, Jesus está falando para você, verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Então você não come o que você quer, você não bebe o que você quer, você abraça a reforma da saúde, meu irmão. O pastor não fala sobre isso, estragou o sermão. Vamos estragar o sermão, porque o Espírito Santo não será derramado sobre os carnívoros que querem ir para o céu. Não vai ter animal para você matar no céu, meu irmão. Como é que você quer ir amando a carne, quando o Espírito Santo quer fazer você voltar ao plano original de Deus? Gênesis 1:29. Por que Deus gastou tempo para revelar tantas coisas para Ellen White e ajudá-la a escrever o livro Ciência do Bom Viver? Vai contando aí. Tudo livro de 500 páginas, viu? Tudo livro de 400, 500 páginas, né? Alguns com 600 páginas. Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde. O menorzinho deles é o Temperança. Olha aí quantos livros em cima da reforma da saúde. Por quê? Porque é verdade presente. Verdade presente não significa verdade de ontem, é verdade de hoje. Então para de olhar para o tempo de Moisés. Como é que vivia o povo naquele tempo? Então, era pecado naquele tempo? Não. Então também não é hoje. Ah, não? Então não conta o conhecimento? Então não conta a revelação progressiva que Deus está fazendo durante séculos? A verdade presente, meu irmão, inclui Antigo, Novo Testamento e mais de 50 livros do Espírito de Profecia. Isso é verdade presente, que se aplica aos nossos dias. Eu não posso querer viver no padrão de Abraão, que o pai da fé, então eu ver como Abraão vivia. Então você pode ter outra mulher, não é? Então você poderia ter outra mulher. Queridos, nós não podemos viver no padrão de Abraão, nem de Moisés, porque Deus revelou mais para a nossa geração do que todas as gerações anteriores. É verdade presente para ser abraçada. Então o Espírito Santo habita em você, porque você é templo do Espírito Santo. Por isso você não vai comer e nem beber nada que vá anuviar o seu pensamento, confundir os seus pensamentos, tirar de você o discernimento do certo e do errado. Ele habita em você. Verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. O Espírito Santo está à sua disposição, meu irmão. Ele quer ser derramado sobre você. Ele quer implantar em você a mente de Jesus. Amém. Ele quer dar para você o espírito obediente de Jesus. Amém. Por isso que a lei de Deus
é agradável, é deleite para os filhos de Deus, porque eles têm a mente de Jesus. Portanto, meu querido irmão, a maior dádiva do céu para a terra, em primeiro lugar, a maior dádiva de todos, Jesus Cristo como Salvador nosso. E a segunda maior dádiva, o Espírito Santo, que habita em nós, vive em nós, para sempre, e grava os mandamentos de Deus na nossa mente, e nos dá a mente de Jesus. Amém? Eu quero orar com todos aqueles que desejam, neste momento, pedir a Deus: Senhor Deus, eu quero que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo, para que Ele me convença dos meus pecados e defeitos e tendências, e que o Senhor me convença, que o Senhor me corrija, que o Senhor me capacite para viver uma vida mais santa, mais próxima de Jesus. Eu quero orar com todos vocês que querem fazer esse pedido para Jesus. Quem quer ficar em pé? Amém. Amém. Aleluia. Pai Santo, olhando para nós mesmos, sentimos-nos incapazes, imperfeitos, impotentes. Mas olhando para Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós, que vai voltar. Olhando para Jesus Cristo, que disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai viver em vocês, Ele vai habitar em vocês. Nós queremos este dom precioso do Espírito Santo, para que Ele implante a mente de Jesus em nós. Responde o anseio do coração de cada um aqui nesta noite. Derrama o Espírito Santo, Pai, e que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos corrija, e que o Senhor nos purifique e nos apresente como santos ao Senhor, os santos do Altíssimo. Pois é em nome de Jesus que eu suplico. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Jesus fique